E nesta terça-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se manifestou sobre a proposta de emenda à Constituição que limita decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A PEC é alvo de um pedido de suspensão. Isso porque o deputado Paulinho da Força entrou com um mandado de segurança no STF a fim de que a Corte arquive a proposta. O ministro Nunes Marques, sorteado relator da ação no tribunal, pediu esclarecimentos a Lira, que respondeu por meio de ofício. Aspas. A PEC apenas propõe a introdução de mecanismos que visam a tornar a atuação do STF mais transparente e alinhada com os preceitos da colegialidade e da eficiência jurisdicional, sem comprometer a sua função primordial de guardião da Constituição. Inclusive, em grande medida, a proposta reflete evoluções regimentais já introduzidas no âmbito da própria Corte. Fecho aspas, então, para a nota emitida por Arthur Lira. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda, minha querida. Ontem você não esteve conosco porque foi receber aí o prêmio no Hall da Fama do Vôlei. Nós vamos falar mais sobre esse evento logo mais aqui no programa, mas já deixo aqui as boas-vindas e começamos então o programa de hoje falando sobre Brasília. Então, claro que parte do Congresso já começou aí a articular para tentar, de alguma forma, barrar essa PEC que limita as decisões monocráticas dos ministros. E agora a gente traz, então, a manifestação de Arthur Lira, que publicou uma nota favorável a essa PEC. E aí, quero te ouvir. Surpreende ou já era esperado essa posição de Arthur Lira? Ana, muito boa noite. Boa noite, Paula. A gente não se via desde as suas férias, né? Então, que bom estar de volta aqui com você. Boa noite para vocês aí em São Paulo, Pioto, Mestre Augusto. Muito boa noite à nossa querida audiência. Um beijo para o Silvio Navarro. E, Paula, é impressionante que mesmo num ambiente como o Hall da Fama do vôlei brasileiro, o que eu ouvi de gente perguntando "But what's going on in Brazil?" O que está acontecendo com o Brasil? Ali, quando a gente sai, né, um pouco da nossa esfera aqui, até da nossa bolha do jornalismo, da política, das informações, e vai para outro campo que não tem muito a ver com política, e as pessoas sabem do Brasil, o que está acontecendo com o Brasil, perguntando sobre Alexandre de Moraes, sobre as decisões inconstitucionais, já que a semana passada falamos de uma matéria que repercutiu bastante aqui do New York Times em relação ao Alexandre de Moraes e aos passos que a nossa Suprema Corte está dando, né, de maneira perigosa, questionando se o que a Suprema Corte está fazendo não está protegendo ou danificando a nossa democracia no Brasil. E o problema do Lira, Paula, é o seguinte: o brasileiro ele está cansado de ver o político falar uma coisa e chegar ali na hora da votação, na hora dos conchavos, na hora dos bastidores, as tramitações ali nos bastidores, as conversas, aquilo acaba valendo mais do que uma declaração como essa. E aí uma declaração como essa acaba passando despercebido, ninguém cobra mais do presidente. É claro que numa democracia sólida é impossível você imaginar que um ministro que não recebeu voto de nenhum cidadão brasileiro, nenhum cidadão, ele possa ter tanto poder assim. Decisões que violam a Constituição, que violam o devido processo legal, que interferem em outros poderes, como o legislativo, que é o poder que está diretamente representado, né, pelo povo, por milhões de votos. Então, a questão agora, muito bem, senhor Lira, a fala foi ótima, mas o senhor vai, como os americanos falam, o senhor vai colocar o dinheiro onde a sua boca está, ou essa fala vai ser só para fazer um meio de campo para as redes sociais e para a atual oposição?
Adalberto Piotto, muito boa noite. Seja bem-vindo, Piotto. Vou repetir a pergunta que fiz à Ana. E essa manifestação favorável do presidente da Câmara, Arthur Lira, surpreende ou já era esperado? Para ele, então, a proposta é constitucional e ele ainda fala que essa proposta não compromete a função jurisdicional do Supremo de ser, então, guardião da Constituição. Inclusive, ele disse que isso daria mais transparência e eficiência jurisdicional na nota que foi emitida dele como presidente da Câmara. Boa noite. Boa noite, Paula. Augusto, boa noite. Ana, preciso te parabenizar, mas a Paula me proibiu de fazer isso agora, mas eu de forma muito, digamos, rebelde, mas de forma obediente, mas rebelde ao mesmo tempo, já antecipo, mas depois eu falo mais sobre isso. Bem-vinda, Ana. Eu só estou curioso para saber o que o Nunes Marques vai responder, porque é uma proposta ainda em tramitação. Como é que o Supremo vai dizer que o Congresso não pode discutir alguma coisa? Porque nesse momento é só uma discussão. Passou no Senado esta medida em especial, que simplesmente, vamos lá, veja só como ela é quase óbvia. O problema é que o Supremo passou de todos os limites recentemente, mas isso aqui é óbvio. Limita, na verdade, proíbe decisão monocrática de um ministro do Supremo contra a decisão colegiada, claro, lá do Congresso Nacional ou do Executivo. O Supremo vai continuar podendo dizer não a alguma aprovação na Câmara, ou no Congresso Nacional, ou uma decisão do Executivo, desde que, por maioria do colegiado. Dos 11 ministros, 6 precisam concordar com a tese, ou seja, declarar inconstitucional alguma coisa. Agora, como é que o Nunes Marques declararia, neste momento, olha, o que vocês estão discutindo é inconstitucional, mas é uma discussão. O parlamento discute propostas que vão e voltam, exageram, retrocedem. Então, a minha primeira pergunta é esta: como é que ele responderia isso? Pediu mais informações. A resposta do Lira foi óbvia, porque é só isso mesmo. As outras medidas que também já há reclamação, que desse pacote pró-Constituição, como nós falamos aqui, e que a imprensa chama por aí de anti-STF, muito pelo contrário, é a favor da Constituição, é defendendo a Constituição, que trazem essas outras medidas, são as outras duas leis e mais uma PEC, né? Que são um pouco mais polêmicas e ainda assim dentro das 4 linhas, por enquanto não são objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal, até porque os 2 presidentes das 2 casas, de forma, eu diria, até muito pouco corajosa, já disseram que não vamos pôr isso para andar. Não é decisão deles, não deveria ser. Se a maioria da Câmara, a maioria do Senado quiserem discutir que ministro não pode falar fora dos autos, tem o direito sim, e isso não é inconstitucional. Na verdade, é o mínimo que a magistratura oferece ao país. Mas, de novo, não faço ideia o que o Nunes Marques vai... Eu estou curioso, porque é só uma discussão, por enquanto. Não tem como declarar inconstitucional um debate. É debate no parlamento, onde as pessoas falam.